Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que não iria repetir o mesmo erro, e mesmo assim caiu no mesmo buraco? É como se houvesse uma força invisível que o puxasse de volta ao padrão antigo, ao ciclo vicioso que você mesmo detesta. E aqui vai a pergunta que não dá para escapar: até quando? Essa não é apenas uma reflexão filosófica, é um confronto direto com a sua vida. Se você se sente preso aos mesmos erros, às mesmas escolhas mal calculadas, às mesmas reações impulsivas que o arrastam para baixo, a verdade é simples. A culpa não é do acaso, nem do destino, nem de ninguém lá fora. É sua. O estoicismo não foi criado para ser bonito em frases de efeito na internet. Ele é um soco na mesa, uma chamada à disciplina, à responsabilidade, ao controle interno. E talvez o que você precise agora não seja de mais uma motivação passageira, mas de um choque de realidade. Hoje vamos falar sobre esse ciclo repetitivo de erros que você insiste em alimentar. Vamos abrir as camadas do auto-engano, expor os mecanismos que fazem você tropeçar sempre no mesmo ponto e, principalmente, construir uma estratégia prática para que você rompa esse padrão. Mas já aviso, esse vídeo não é para quem procura desculpas, e sim para quem quer transformar o incômodo em ação. Antes de começarmos, te peço duas coisas: se inscreva no canal e deixe seu like. Isso ajuda nosso conteúdo a chegar mais longe. Agora, sim, vamos começar. 1. O ciclo dos erros repetidos. Você já percebeu como os erros têm uma capacidade quase hipnótica de se repetir? Não importa se é na vida pessoal, nos relacionamentos, no trabalho ou nas suas escolhas diárias. De repente, você se vê recriando a mesma cena que jurou nunca mais encenar. A promessa de mudança morre no campo da intenção. O erro, por outro lado, renasce em cada ação inconsciente. E aqui está a primeira provocação. Você não está errando por falta de conhecimento. Você está errando por falta de disciplina. Saber o que deve ser feito nunca foi o problema. O problema é ter coragem de sustentar a decisão no calor da vida real. Os estoicos chamavam isso de acrasia, a fraqueza de vontade que nos leva a agir contra aquilo que já sabemos ser o certo. Você já conhece o caminho, mas escolhe a estrada da autossabotagem. Por quê? Porque repetir o erro é confortável, é familiar, é previsível. E o ser humano tem essa tendência de se apegar até mesmo ao que o destrói, contanto que isso não exija a dor da mudança. O ciclo funciona assim: você erra, você sente culpa, você promete que vai mudar, você esquece, racionaliza, inventa desculpas, você erra de novo. E cada volta nesse ciclo corrói um pouco da sua confiança em si mesmo, porque no fundo não há nada mais destrutivo do que não acreditar na própria palavra. O peso não está só no erro, mas na sensação de que você se traiu mais uma vez. E aqui eu quero que você pare um instante e reflita. Qual é o erro que você mais repete? Aquele que já deveria ter sido superado há muito tempo? Qual é a justificativa que você conta a si mesmo para continuar tropeçando no mesmo ponto? Até quando você vai permitir que essa narrativa enfraqueça a sua vida? Porque se você não cortar esse ciclo, ele vai se transformar em identidade. Você vai começar a se enxergar como alguém incapaz de mudar. E isso é perigoso, porque a mente acredita naquilo que você repete. Os estoicos sabiam disso. É por isso que ensinavam: você se torna aquilo que alimenta todos os dias. Se alimenta o erro, será o erro. Se alimenta a disciplina, será a disciplina. 2. O auto-engano e as desculpas que você cria. Se existe algo mais perigoso do que o erro em si, é a narrativa que você constrói para justificá-lo. O ser humano tem uma habilidade quase artística de criar desculpas convincentes para si mesmo. E o pior é que você acredita nelas. Você se convence de que não era o momento certo, de que da próxima vez vai ser diferente, de que dessa vez não foi culpa sua. Mas no fundo você sabe, é o mesmo erro disfarçado de circunstância. Esse é o território do auto-engano. É quando a mente, em vez de ser sua aliada, se torna sua cúmplice. Você racionaliza cada deslize, encobre cada fraqueza com argumentos inteligentes, mas vazios, e transforma o vício em hábito. É como pintar uma parede rachada. Por alguns dias parece bonito,
mas a estrutura continua podre por dentro. Os estoicos não aceitavam essa indulgência. Para eles, a pior cegueira é aquela que você mesmo escolhe manter. E o auto-engano é exatamente isso: fechar os olhos para a realidade, porque encarar a verdade dói mais do que continuar tropeçando. Quantas vezes você já se pegou dizendo, agora vai? Quantas vezes prometeu começar na segunda-feira, no mês que vem, no ano novo, sempre empurrando para frente o que deveria ter começado ontem? A verdade é direta. Enquanto você se apoiar em desculpas, você continuará sendo escravo do mesmo erro. O estoicismo nos ensina que a vida não se transforma por acaso, mas por decisão. E toda desculpa é uma forma sofisticada de adiar essa decisão. Pare por um instante e reflita. Qual é a desculpa que você mais usa para se manter preso ao erro? É a falta de tempo? É a crença de que as coisas vão mudar sozinhas? Ou é simplesmente o medo de admitir que mudar exige dor, disciplina e constância? Essa reflexão não é confortável, eu sei, mas é exatamente no desconforto que nasce o poder de transformação. Porque se você continuar se escondendo atrás das suas justificativas, amanhã será apenas a repetição de hoje. Agora eu quero que você escreva nos comentários qual desculpa você está disposto a enterrar hoje. Declare a morte dessa narrativa. Diga para si mesmo e para o mundo que você não vai mais aceitar o papel de cúmplice da sua própria estagnação. 3. O preço de não mudar. Todo erro repetido tem um preço, e a maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. Você pode até pensar que está apenas adiando a mudança, mas na verdade, cada repetição cobra juros altos. Tempo desperdiçado, oportunidades perdidas, relações destruídas, saúde mental e física desgastada. É como carregar uma dívida silenciosa que cresce a cada dia em que você escolhe não pagar o preço da disciplina. O mais cruel é que esse custo não aparece de uma vez. Ele se infiltra aos poucos, quase invisível, até que um dia você olha para trás e percebe o quanto deixou escapar. É o relacionamento que não sobreviveu, a carreira que não evoluiu, o corpo que perdeu energia, a mente que se tornou cínica e cansada. E tudo isso porque você se habituou a dizer depois. Um relacionamento, por exemplo, raramente se destrói de repente. Ele morre aos poucos, sufocado pelas mesmas atitudes repetidas. A falta de atenção, a explosão de raiva que você nunca controla, a promessa quebrada que vai minando a confiança. Cada vez que você repete o mesmo erro, uma parte da conexão se rompe. E quando finalmente percebe, o que havia de amor já foi substituído por frustração e distância. Você perde não porque não sabia o que fazer, mas porque preferiu manter o ciclo. Na carreira, acontece o mesmo. Talvez você tenha talento, mas o talento sem disciplina é como uma lâmina enferrujada. Perde o fio com o tempo. Você sabe que deveria estudar mais, se preparar melhor, parar de procrastinar, mas continua alimentando os mesmos padrões. O resultado: oportunidades passam, portas se fecham, e você assiste outras pessoas alcançando aquilo que também poderia ser seu, se tivesse escolhido a disciplina em vez da desculpa. E o corpo, então? Quantas vezes você prometeu cuidar mais da saúde, dormir melhor, se alimentar direito, parar com os excessos, mas dia após dia, você entrega sua energia para hábitos que drenam suas forças. O preço chega em forma de cansaço crônico, falta de disposição, doenças que poderiam ser evitadas. É como dirigir um carro ignorando todos os sinais de alerta no painel. Em algum momento, a máquina para, e você descobre que poderia ter prevenido o desastre. A mente também paga a conta. Cada erro repetido enfraquece sua autoconfiança. Aos poucos você para de acreditar em si mesmo, e isso é talvez a perda mais grave de todas. Quando a sua própria palavra deixa de ter peso para você, quando você promete e não cumpre, algo dentro de você começa a quebrar. É nesse ponto que nasce o cinismo, a visão amarga da vida, a sensação de que nada vale a pena. Mas a verdade é que nada mudou lá fora. Foi você que se acostumou a falhar consigo mesmo. Pense nisso. Se você continuar repetindo os mesmos erros pelos próximos 5 anos, quem você será? Onde estará? Como estará a sua vida? Imagine esse futuro. Sinta o peso dele.
porque é exatamente para lá que você está caminhando quando não corta o C, se você realmente quer mudar. Se você entendeu o preço de não agir, escreva nos comentários a frase: eu escolho a disciplina ao invés da desculpa. Não é só uma frase, é um compromisso. É um símbolo de que você não está apenas ouvindo, mas está assumindo uma decisão diante de si mesmo. 4. A estratégia estoica para romper o ciclo. Até aqui você já percebeu o peso de repetir os mesmos erros, mas compreender o problema não é suficiente. É preciso uma estratégia, e o estoicismo não é apenas filosofia abstrata. É prática, é exercício diário, é arma de guerra contra a própria fraqueza. Se você quer romper o ciclo, precisa assumir uma postura diferente, firme, quase militar diante de si mesmo. O primeiro passo é a consciência radical. Os estoicos praticavam a prosoché, a atenção plena ao instante presente. Isso significa observar cada pensamento, cada impulso, como se você fosse um vigia na muralha da própria mente. Antes de agir, pergunte-se: essa decisão me aproxima de quem quero ser ou reforça o ciclo que eu quero romper? A maioria dos erros nasce de ações automáticas, feitas sem reflexão. Quando você coloca a consciência na frente, o erro perde força. O segundo passo é a preparação antecipada. Sêneca dizia que o homem sábio antecipa as dificuldades. Você sabe quais são as situações que mais o fazem cair: a discussão em casa, a procrastinação no trabalho, a tentação de fugir da disciplina. Então, se prepare antes. Visualize o cenário, imagine a tentação e já decida como vai reagir. Quem não se prepara é arrastado. Quem se prepara, governa. O terceiro passo é a ação mínima, porém constante. Não espere mudanças radicais de um dia para o outro. O ciclo se quebra com consistência, não com impulsos grandiosos. Faça o que precisa ser feito hoje, mesmo que seja um passo pequeno. Os estoicos sabiam que a grandeza nasce no detalhe. Levantar cedo, manter a palavra, cumprir o que prometeu a si mesmo. Cada ação mínima é um tijolo colocado no muro que separa você dos erros antigos. O quarto passo é a reflexão diária. Todas as noites, reserve alguns minutos para olhar para o seu dia com honestidade brutal. Pergunte a si mesmo: onde eu acertei? Onde ainda me traí? O que poderia ter feito diferente? Esse inventário não é sobre culpa, mas sobre clareza. Sem esse exercício de confrontar seus próprios atos, você vive no piloto automático e cai nos mesmos erros sem nem perceber. Quem não reflete, repete. Quem reflete, evolui. E o quinto passo é a disciplina acima das emoções. O erro sempre vai se disfarçar de desejo, de impulso, de necessidade urgente, mas você não é escravo do que sente. Emoção não é comando, é apenas um sinal. Você não precisa obedecer a tudo que sua mente ou seu corpo exigem. A disciplina é a arte de dizer não ao que enfraquece, mesmo quando parece irresistível. Agora essa questão é: você está disposto a aplicar isso ou vai apenas ouvir e esquecer? Porque ouvir não muda nada. O que muda é a prática. Por isso, escreva nos comentários a frase: eu escolho praticar o estoicismo hoje. Essa declaração é um lembrete público de que você não está apenas consumindo conteúdo, mas assumindo um compromisso real com a sua transformação. 5. Quem você se torna quando rompe o ciclo? Romper o ciclo dos erros repetidos não é apenas corrigir comportamentos, é se tornar alguém diferente. Alguém que não vive mais sob o peso da autopunição, mas sob a força da própria palavra, porque o verdadeiro ganho não está só no resultado externo, está na confiança silenciosa que você passa a sentir quando olha no espelho e sabe: dessa vez eu cumpri o que prometi a mim mesmo. Essa transformação começa de forma quase imperceptível. No início, é apenas a sensação de acordar com mais leveza, sem aquela ressaca mental de ter falhado mais uma vez. Com o tempo, essa leveza se transforma em confiança, e a confiança em constância. Você percebe que já não precisa anunciar para o mundo o quanto vai mudar. Você simplesmente age, e o mundo, inevitavelmente, percebe. É nessa constância que os relacionamentos se fortalecem, não porque você se torna perfeito, mas porque se torna confiável. As promessas quebradas
dão lugar a gestos sólidos. A instabilidade cede espaço à presença firme. Quem está ao seu lado sente a diferença. Já não vive na insegurança de como você vai reagir, porque você aprendeu a dominar aquilo que antes o dominava. Na carreira, essa mudança também ecoa. As portas que pareciam fechadas não se abrem por acaso. Elas se abrem porque você se tornou a pessoa que merece atravessá-las. A disciplina que antes parecia dura, agora se converte em autoridade natural. Seus resultados falam por você. Sua constância passa a ser seu cartão de visitas. Você não precisa mais se provar com discursos. A própria vida se encarrega de mostrar quem você é. E dentro da sua mente, talvez esteja o impacto mais profundo. A culpa, que antes corroía por dentro, dá espaço à paz. O cinismo, que fazia você duvidar de tudo e de todos, se dissolve quando você percebe que é capaz de mudar. Essa clareza não é barulhenta, mas é poderosa, porque a partir dela, você entende que não precisa controlar o mundo para viver bem. Basta controlar a si mesmo. Romper o ciclo é isso. Não apenas mudar atitudes, mas se reconstruir por dentro. Você deixa de ser refém do velho eu e passa a caminhar com uma força nova, aquela que não depende de motivação passageira, mas da decisão contínua de não trair a própria palavra. É nesse ponto que você inspira sem precisar dizer nada, apenas mostrando com a sua vida que transformação é possível. Agora, eu quero que você faça um compromisso público com essa decisão. Escreva nos comentários: eu escolho romper o ciclo hoje. Essa frase é um sinal de que você está assumindo diante de si mesmo a responsabilidade pela própria mudança. 6. A luta nunca termina. Romper o ciclo dos erros não é um ponto final. É o começo de uma batalha contínua. A disciplina que você constrói hoje precisa ser renovada amanhã, e depois de amanhã e todos os dias seguintes. Porque a vida não dá trégua, e os velhos hábitos nunca desaparecem sozinhos. Eles ficam à espreita, esperando uma falha sua para ressurgir. A luta é silenciosa e diária. Não se trata de eventos grandiosos ou momentos dramáticos. Ela acontece nas pequenas decisões. Escolher agir quando tudo dentro de você quer desistir, manter o foco quando o mundo parece puxar para o caminho mais fácil, resistir ao impulso de se sabotar mesmo quando ninguém está olhando. Cada vez que você vence esses momentos, você fortalece a sua mente, a sua confiança e a sua própria autoridade sobre si mesmo. E é justamente aí que muitos falham. Acham que mudar uma vez significa que o ciclo acabou. Não. Ele pode voltar com força total e, se você não estiver preparado, será arrastado novamente. Por isso, a disciplina não é uma meta, é um compromisso vitalício. É a decisão de não aceitar desculpas, de não se deixar enganar por impulsos, de manter a integridade mesmo quando tudo ao redor parece conspirar contra você. A grande diferença entre aqueles que permanecem presos aos erros e os que conseguem evoluir está na constância. Os primeiros cedem ao impulso, se permitem pequenas indulgências que se acumulam e lentamente voltam ao mesmo ponto. Os segundos não se iludem, reconhecem que a batalha é diária e abraçam essa realidade. Eles se fortalecem com cada vitória silenciosa e não se deixam seduzir pelo conforto do hábito antigo. Agora reflita: você está disposto a lutar todos os dias pelo seu próprio crescimento? Ou vai se contentar com a sensação passageira de hoje mudei para logo depois repetir os mesmos padrões? O compromisso verdadeiro é diário, persistente, implacável. Chegar até aqui já é um sinal de que você está pronto para enfrentar a verdade. Repetir os mesmos erros não é coincidência, é escolha. E a pergunta final é simples, mas brutal. Você vai continuar escolhendo o mesmo caminho ou vai assumir o controle da sua própria vida? A transformação não acontece por inspiração momentânea. Ela acontece quando você decide agir, quando escolhe quebrar padrões, quando encara seus próprios limites e diz: não mais. É nessa decisão que nasce a força que muda tudo. Seu dia, suas relações, sua carreira, sua mente. Tudo começa quando você para de se enganar e assume responsabilidade total. O que você constrói a partir daqui depende da sua disciplina, da sua atenção aos detalhes
da coragem de agir mesmo quando não sente vontade. Cada escolha conta. Cada ação, por menor que pareça, define quem você será daqui a 1 mês, 1 ano, 5 anos. É isso que separa quem permanece preso do ciclo e quem finalmente se torna dono da própria história. Então aqui está o desafio real. Se você está disposto a parar de repetir padrões, escreva nos comentários: eu decido agir agora. Não é uma frase motivacional vazia, é uma decisão. É o primeiro passo de uma prática diária que transforma o caos da repetição em poder, presença e controle real sobre a sua vida. Se este vídeo fez você enxergar algo que estava escondido, deixe o like, compartilhe e marque alguém que também precisa acordar para essa realidade. Porque mudar é individual, mas inspirar mudança é multiplicar o efeito. A escolha está diante de você. Não espere. Comece agora. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial.